viemos aqui para transmitir a última mensagem de misericórdia para todo o mundo. É a última mensagem. A mensagem do terceiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, o verso 9. Esta é a mensagem que nós estamos vivendo nestes últimos dias. Mas, porém, a mensagem que nós trouxemos nesta manhã, vamos falar um pouco sobre a marca da besta. Porque Deus levanta o profeta João no ano 100, quando foi escrito o Apocalipse. E o profeta João recebeu a revelação sobre a marca da besta. Mas só que ele não recebeu detalhes de que maneira será recebido a marca da besta. De que forma será recebido esta marca da besta. Mas apenas o profeta João recebeu a revelação sobre esta marca da besta em Apocalipse, capítulo 13, verso 16 a 17. E ali a mensagem está nos dizer, João viu, diz que depois disso eu vi a todos os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres, os escravos e os livres, lhes será dada certa marca na testa ou na mão direita, para que ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca da besta na testa ou na mão direita. Simplesmente o profeta João recebeu a revelação sobre esta marca da besta, que isto acontecerá nos últimos dias, ao finalizar o planeta Terra. Então nós estamos neste período da marca da besta. Mas porém, assim como o profeta João não recebeu detalhes de que maneira será recebida esta marca da besta, Deus tenha que permitir levantar novamente a profetisa Ellen G. White, uma garota de 17 anos dos Estados Unidos, para que ela receba a revelação sobre o que é a marca da besta. Então a profetisa Ellen G. White recebeu revelações sobre a marca da besta, o que é a marca da besta e de que forma será dada. E assim Deus revela a ela que a marca da besta será chamada também de decreto dominical. E este decreto dominical é um decreto que será aprovado pelos Estados Unidos da América do Norte. E este decreto dominical que foi revelado à profetisa Ellen White diz que é uma lei que será aprovada nos Estados Unidos, que esta lei obrigará a todos os habitantes da terra para que recebessem a marca da besta. E esta marca da besta, que é chamada de decreto dominical, e este decreto dominical é uma lei que já foi aprovada nos Estados Unidos da América do Norte em 2020. Significa chegamos ao período que a marca da besta já começou a ser recebida pelos habitantes da terra. Prezados irmãos, chegou a última hora. A Bíblia, a palavra de Deus, o último livro da Bíblia, Apocalipse 13, o verso 1 fala a primeira besta, que sai do mar, semelhante ao leopardo, os pés de urso e boca de leão. E essa besta que sai do mar está a representar um poder político e religioso. E este poder político e religioso representa o poder papal. E assim a besta de Apocalipse 13
está a representar Roma, está a representar o papado. Esta é a primeira besta que nós encontramos em Apocalipse 13, o seu versos 1, 2 a 3. Então, no mesmo livro de Apocalipse 13, o verso 10, ou seja, o verso 11, encontramos a segunda besta. E esta segunda besta de Apocalipse 13, o verso 11, diz que uma besta que sobe da terra, que tinha 2 chifres, parecendo como cordeiro, mas só que ele falava como dragão. E o que está a representar esta besta saindo da terra? Uma nação jovem. A besta saindo da terra está a representar os Estados Unidos da América do Norte. Estados Unidos da América do Norte representa a besta que sai da terra. Ela falava como dragão, aparecendo como cordeiro, mas falando como dragão. Por que aparecendo como cordeiro, mas depois falava como dragão? Porque os Estados Unidos da América do Norte é um país de liberdade religiosa, que a ele foi-lhe dado a responsabilidade de dar a liberdade para o povo de Deus. Porque na Idade Média, quando o povo santo de Deus foi perseguido, outros que escapavam suas vidas fugiam para as Nações Unidas, porque Estados Unidos representa as Nações Unidas. Então, aí houve um refúgio para o povo de Deus que escapavam da morte do papado nos anos 538. Então veja que Estados Unidos é um país de liberdade religiosa, que a ele foi dado esta responsabilidade para dar liberdade para o povo de Deus. Mas Apocalipse 13, o verso 11 diz, ele falava como dragão. De que forma falar como dragão? Porque é os Estados Unidos da América do Norte que poderá esforçar a todos os habitantes da terra, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, que recebam a marca da besta, que adorem a primeira besta, que é a primeira besta representando o papado. Roma é a primeira besta. E assim os Estados Unidos, eles forçam os habitantes da terra para receberem a marca da besta. Então é por isso que a profetisa Ellen G. White recebeu a revelação que a marca da besta representa o decreto dominical, a lei que é aprovada pelos Estados Unidos para todos receberem a marca da besta. Então o decreto dominical é a marca da besta. O decreto dominical é uma lei que foi aprovada nos Estados Unidos no dia 2 de junho de 2020, para que todos os habitantes da terra adorem e reverenciem a primeira besta que representa o papado. E todos recebem a marca da besta. E que esta marca da besta, vocês vão saber o que é a marca da besta. Porque hoje vários pastores, teólogos estão ensinando de uma maneira contrária a respeito da marca da besta. Outros ensinando que a marca da besta é o microchip, que todos os habitantes da terra lhes será implantado um microchip na pele. Então, outros ensinam que a marca da besta é o código de barra. Outros ainda ensinam que a marca da besta a marca da besta é a moeda digital. Outros ainda ensinam que a marca da besta é o Drex. Será que é isto mesmo que está a dizer as Escrituras Sagradas? É isso mesmo que está a dizer as profecias sobre a marca da besta? Prezados irmãos, nós sabemos que se Roma representa a primeira besta, Estados Unidos representa a segunda besta. E é nos Estados Unidos que renasce a imagem da besta. A imagem da besta, que são todas as igrejas protestantes que farão a união, fizeram a união com o papado, fizeram a união com o Estado. Isto é o que representa a imagem da besta em Apocalipse 13, verso 15.
Então, prezados irmãos, falando da marca da besta, que é o decreto dominical, então a besta representa o papado e a marca da besta representa a autoridade do papado. Qual é a autoridade do papado? Então, prezados irmãos, antes de Deus vos revelar a marca da besta, eu vou primeiramente vos revelar o selo do Deus vivo. Porque o mundo inteiro será apenas dividido, assim como já está a se dividir, em dois grandes grupos. Os adoradores de Deus guardando os mandamentos de Deus e os adoradores da besta recebendo a marca da besta. Então é por isso, prezados irmãos, estou aqui para vos revelar o que é a marca da besta e também o que é o selo do Deus vivo. Falando do selo do Deus vivo, o selo do Deus vivo está escrito na lei de Deus. Em Isaías 8, verso 16, está nos dizer que resguarda a lei e sela o testemunho. Resguarda a lei e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então nós estamos neste período que o selo do Deus vivo se encontra na santa lei de Deus. Que lei é esta? A lei dos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus em Êxodo 31, verso 18. Aí está a lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. Na qual temos o 4º mandamento, que manda guardar o santo sábado, que nos diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro, a tua visita que entra por tuas portas. Porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e ao 7º dia Ele descansou e abençoou e santificou o 7º dia. Assim está escrito na palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, o verso 3 até 17. Aí encontramos a santa lei de Deus, onde encontramos o 4º mandamento que manda-nos guardar o sábado. Então, prezados irmãos, veja que dentro da lei de Deus se encontra o selo do Deus vivo. E de acordo com a palavra de Deus, um selo só tem que ser um selo quando tiver 3 características. Primeira característica, o nome de Deus. Segunda característica, o território. Terceira característica, o cargo. Por isso, nós encontramos aqui na santa lei de Deus os 10 mandamentos. Se vamos ler todos os 10 mandamentos, começando o 1º mandamento, 2º, 3º, e vamos ler o 5º, o 6º, o 7º, e o 8º e o 9º, e o 10º, não vamos encontrar mandamento que tem essas 3 características. Mas voltando para o 4º mandamento na lei de Deus, é o único mandamento onde nós vamos encontrar essas 3 características no 4º mandamento. Vamos encontrar as 3 características onde encontramos que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Aí está a primeira característica, que é o nome. Porque Deus criou os céus. Nós vemos aqui o cargo. Criou os céus e a terra. Criou. Este é o cargo. E vamos encontrar o céu e a terra. É o território. Então veja, aí está as 3 características. Este é que representa um selo. Então, segundo os 10 mandamentos, o 4º mandamento é o único mandamento que leva essas 3 características. Assim como antigamente, quando era enviada uma carta, então essa carta é enviada, mas se não tiver o selo do anel do rei, então aquela carta não tem peso. Então é ali onde nós encontramos que, segundo os 10 mandamentos, o 4º mandamento é o único mandamento que leva essas 3 características de um selo. Então significa o selo do Deus vivo é o santo sábado que encontramos na lei de Deus, o 4º mandamento. Então nós vemos também em Gênesis capítulo 2, o verso 1, vamos encontrar também
o Santo Sábado que foi guardado pelo nosso Criador. Havendo Deus acabando de criar os céus e a terra, então Ele descansou e abençoou e santificou o sétimo dia. Então é por isso aí encontramos também o Santo Sábado na Palavra de Deus. De acordo com o Êxodo capítulo 31, vamos também encontrar as mesmas palavras. Certamente guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e o meu povo. Em Ezequiel 20, o verso 20, também encontramos as mesmas palavras. Certamente guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e o meu povo. Então estamos vendo que, biblicamente, o sétimo dia é o selo do Deus vivo, o quarto mandamento. Então só duas classes haverá nestes últimos dias. Uma classe que recebe o selo do Deus vivo e outra classe que recebe a marca da besta. Só dois grupos, não haverá três, só dois. Então por isso, estes dois grupos já estão se repartindo nestes últimos dias. Assim como a lei já foi aprovada, o decreto já foi aprovado, o decreto dominical pelos Estados Unidos, no dia 2 de junho de 2020. E assim foi aprovado o decreto dominical para todos os habitantes da terra receberem a marca da besta, para que ninguém pode comprar nem vender senão aquele que tiver a marca da besta. Então veja que já foram revelados a respeito do selo do Deus vivo, que é o quarto mandamento na santa lei de Deus. O quarto mandamento, ele é o selo do Deus vivo, conforme está escrito na palavra de Deus. Assim como todos os profetas, patriarcas guardaram o santo sábado, Deus guardou o sábado. Os patriarcas e profetas guardaram o sábado. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. De acordo com outros líderes religiosos, pastores, estão ensinando que este dia do Senhor que João foi achado neste momento está representando o domingo, o primeiro dia da semana. Mas não é isto que está a dizer a palavra de Deus. O dia do Senhor que está se referindo em Apocalipse 1, verso 10, está a referir o santo sábado na santa lei de Deus. Em Isaías 58, o verso 13 e 14, diz que se desviar em profanar o meu santo dia, que é o dia deleitoso do Senhor, neste dia tereis que vos cuidar orando, não desviando o teu bem, profanar este dia, nem falando as tuas próprias palavras no meu santo dia do Senhor, o santo sábado, de acordo com Isaías 58, o verso 13 e 14. Então vemos a resposta de Apocalipse 1, verso 10, está em Isaías 58. Então veja que ali se encontra o selo do Deus vivo. Mas agora o que representa a marca da besta, afinal de contas? O que é a marca da besta? Que está revelado em Apocalipse 13. Então já falamos que a marca da besta é uma lei que será aprovada, chamada Lei de Decreto Dominical, que vai esforçar todos os habitantes da terra a receberem a marca da besta, reverenciando o primeiro dia de semana. E assim chegamos neste período, que o primeiro dia de semana já está sendo exaltado por todos os Estados Unidos, e assim isso acontecerá por todos os países do mundo. Prezados irmãos, estamos na última hora. A marca da besta já começou a ser recebida. Por isso que no dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump, ele assinou a lei da imagem da besta, a lei do decreto dominical, no dia 2 de junho de 2020. É a partir deste período que as igrejas começaram a promover a falsa liberdade religiosa. Eles não chamam de falsa liberdade religiosa, mas Deus diz que é uma falsa liberdade religiosa. Por que a falsa liberdade religiosa? Porque eles tiraram a verdadeira liberdade religiosa que Deus deu no dia 2 de junho de 2020. Tiraram a liberdade religiosa e colocaram falsa liberdade religiosa. É por isso que neste século XXI, assim como Deus levantou a profetisa Ellen White
nos tempos anteriores. Agora, no século XXI, Deus levantou novamente a profetisa adventista Deus Helene Souza, que Deus revelou a respeito do decreto dominical. O que é o decreto dominical? E Deus revelou para a nova profetisa adventista Deus Helene Souza que o decreto dominical é a falsa liberdade religiosa que Trump está a promover, o presidente dos Estados Unidos, que a igreja adventista está a promover. O Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, que esta falsa liberdade religiosa está a representar o decreto dominical assinado no dia 2 de junho de 2020. Adventistas do sétimo dia não estão compreendendo nem estão vendo o decreto dominical. Assim como não viram o decreto dominical assinado no dia 2 de junho pela lei da liberdade religiosa, a lei da falsa liberdade religiosa, também não verão o decreto de não comprar e vender pela lei da liberdade religiosa. Porque todos os decretos que estão sendo postos nesses últimos dias pelos Estados Unidos em vários países são decretos que derivam-se do decreto do dia 2 de junho de 2020. E assim todos os decretos sempre virão com o nome de liberdade religiosa. E assim como o domingo está sendo exaltado nestes últimos dias por todos os Estados Unidos, o domingo que está sendo verdadeiramente exaltado, isto está a representar o quê? A estátua de Nabucodonosor, que já foi levantada nos anos anteriores, novamente está erguida essa estátua. O que representa essa estátua nos tempos atuais? O domingo sendo exaltado por todos os Estados Unidos. Queridos irmãos, o domingo não é o verdadeiro dia do Senhor. O verdadeiro dia do Senhor é o Santo Sábado. Assim diz o Senhor. Todos aqueles que nesses últimos dias guardarem o primeiro dia da semana estão recebendo a marca da besta. E os tais sofrerão castigos de Deus sem misericórdia. As 7 últimas pragas virão para aqueles que guardarem o primeiro dia da semana. O livro de Apocalipse 16, encontramos as 7 pragas que serão derramadas para todos os habitantes da terra, a todos os adoradores da besta e da sua imagem. Então, prezados irmãos, chegou o momento que agora está o domingo sendo exaltado. O domingo obrigatório chegou. Todos os habitantes da terra serem obrigados para guardarem cuidadosamente o domingo, primeiro dia da semana. Mas o domingo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor verdadeiro é o Santo Sábado. O domingo é a marca da besta. O domingo foi o papado que trouxe dentro da igreja para ser o dia do Senhor. E assim, todos os habitantes da terra, desta maneira, estão adorando a besta, o papado, de Apocalipse 13. Prezados irmãos, chegou a última hora. Quem guardar o domingo nestes últimos dias está recebendo a marca da besta. E assim, em 2020, líderes adventistas, pastores adventistas, começaram a educar os membros da igreja, dizendo liberdade religiosa. Se você quer que respeitem o teu sábado, então você também deve respeitar o domingo do católico. Esta é uma educação que os pastores adventistas começaram a educar a partir do ano 2020, quando foi assinado o decreto da imagem da besta pelo presidente Donald Trump. Então, prezados irmãos, esta é uma educação que ocorreu durante os 3 anos. E assim, em 2023, o domingo foi colocado na Suprema Corte dos Estados Unidos, no tribunal, para que o domingo seja guardado. E chegamos agora neste ano 2026, em que pastores adventistas, jesuítas, disfarçados de pastores, que se filtraram dentro da igreja adventista do sétimo dia, estão a obrigar os adventistas para abster-se em trabalhar no domingo. O que significa abster-se de trabalhar no domingo? Significa deixar de trabalhar no domingo. Significa repousar no domingo. Então, pastores adventistas estão ensinando a membros da igreja, dizendo que quando chegar o tempo do decreto dominical,
Os adventistas, para não provocar a ira para os seus vizinhos. Quais são os vizinhos? Aqueles que guardam o primeiro dia da semana. Então, neste dia dele, abster-se de trabalhar no domingo. Significa, neste dia não deve fazer nenhum trabalho. Não devem lavar roupa, não devem lavar louça neste dia. Mas devem fazer uma campanha de evangelização. Devem visitar casa em casa, família a família. Então, veja isto que significa abster-se de trabalhar no domingo. E assim, para os adventistas do sétimo dia, estão sendo enganados nestes últimos dias, esperando que o decreto dominical será uma lei que vai obrigar os habitantes da terra, ou seja, todos os adventistas, em trabalhar no domingo. Prezados irmãos, nunca sairá uma lei que vai obrigar os adventistas a trabalharem no sábado. Nunca. Mas a única lei que saiu pelos Estados Unidos é uma lei que obriga todos os adventistas a guardarem o domingo, o primeiro dia da semana. É por isso que pastores jesuítas, adventistas, eles estão neste exato momento ensinando os membros da igreja, dizendo: devemos abster-se de trabalhar no domingo. Todo aquele que abster-se em trabalhar no domingo está a receber a marca da besta. E assim já chegou o período que os adventistas, aqueles que abster-se em trabalhar no domingo, já começaram a receber a marca da besta. Porque abster-se em trabalhar no domingo significa repousar no domingo, significa não fazer nenhum trabalho no domingo. Quando você repousar no domingo, não fazer nenhum trabalho no domingo, você está a receber a marca da besta. Isto é que é a marca da besta, prezados irmãos. Então por isso chegou este momento que a todos os grandes e os pequenos recebam a marca da besta na testa ou na mão direita. Marca da besta na testa representa símbolo do entendimento. Quando você descansa no domingo, primeiro dia da semana, você está a entender que o domingo é o verdadeiro dia do Senhor. Você está recebendo a marca da besta na fronte. Recebendo a marca da besta na mão direita significa você vai descansar no primeiro dia da semana, achando que este é o dia santo do Senhor. Então, é desta maneira que recebe a marca da besta na testa ou na mão direita. Chegou o tempo, prezados irmãos, que a lei está lá na ONU, nas Nações Unidas. A falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o novo presidente a nível mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joanai Deusilene Souza. Então chegou este momento. Este é o poderoso anjo do Apocalipse 18. Está-se a cumprir o Apocalipse 18, o capítulo 18, verso 1. A queda de Babilônia. O poderoso anjo, representando o quarto anjo, que dá poder e força ao terceiro anjo, de Apocalipse 14, verso 9. Ele desceu com grande poder, clamando fortemente, e a terra toda se iluminou com a glória da sua luz. E ele clamou dizendo: caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônio, convida toda ave imunda e detestável, convida todo espírito imundo. Então vejam o que está representando a Babilônia. Estamos no período da Babilônia mistical. Babilônia mística é a Babilônia espiritual. Babilônia espiritual representa as igrejas, a queda de Babilônia. Por isso, o quarto anjo diz que caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios. Desde o dia 2 de junho de 2020, que o presidente Donald Trump assinou a lei de liberdade religiosa, o decreto da imagem da besta, a partir deste momento, a partir desta data, começou a queda de Babilônia, que representa a queda das igrejas. Caiu a grande Babilônia, se tornou moradas de demônio. Convide todo espírito imundo, convide toda ave imunda e detestável. E assim, todos os templos caíram, as igrejas caíram. As igrejas com o mundo se uniram. As igrejas se uniram com o poder civil, colocando as suas leis de liberdade religiosa para perseguir o povo de Deus.
Esta falsa liberdade religiosa é a perseguição para o povo de Deus nesses últimos dias. A perseguição começou novamente. Chegamos ao período que a besta que sobe do abismo, isto representa a perseguição. A perseguição que já aconteceu na Idade Média, no ano 538, voltou novamente pela lei da falsa liberdade religiosa. Então, o profeta João, ele viu outra voz que dizia: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para não receberem a ira de Deus sem mistura de misericórdia, as 7 últimas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Chegou um momento que o povo de Deus, o povo remanescente, deve se apartar, separar-se dessas igrejas caídas, porque as igrejas caídas se tornaram moradas do demônio. Agora, dentro das igrejas, é os demônios que estão orando. O Espírito do Senhor se retirou dentro das igrejas. E assim o povo de Deus se apartará dessas igrejas. Chegou um momento que o povo de Deus deve unir-se ao remanescente povo de Deus que se encontra fora dos templos. A nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos. Então, prezados irmãos, esta é a última mensagem final, a mensagem do terceiro anjo que está sendo dada. Se alguém adora a besta e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, o tal receberá a ira de Deus sem mistura de misericórdia. As 7 pragas virão para os adoradores da besta e da sua imagem. Então, você já ficou sabendo que a besta representa o papado, o líder da Igreja Católica representa a besta de Apocalipse 13. E a imagem da besta representa todas as igrejas protestantes que estão unidas com o papado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Esta é a imagem da besta. A imagem da besta são todas as igrejas que estão totalmente unidas com o Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, o verso 3, diz que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá a repentina destruição, como as dores de parto que vem para aquela que está concebida e que está para dar à luz. Prezados irmãos, neste exato momento chegou o momento, a falsa paz está sendo promovida, que é a falsa liberdade religiosa. Dentro das igrejas está este departamento. Nenhuma igreja está fora desta falsa liberdade religiosa. Se você não quer promover esta falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas, você deve sair, se unir com o povo de Deus que se encontra fora dos templos, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque a liderança adventista dentro dos templos foi rejeitada por Deus. Então, o seu julgamento que começou em 2021, 3 de maio de 2021, começou o julgamento da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em outubro de 2021, terminou o julgamento da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso a sua liderança está totalmente rejeitada. Deus levantou a nova liderança fora dos templos no dia 11 de janeiro de 2020. Esta é a última mensagem de misericórdia para o povo de Deus. Estamos no tempo da morada do demônio, a queda das igrejas, a queda de Babilônia. Se você não quer receber as pragas, se você não quer receber a ira de Deus sem mistura de misericórdia, você deve sair dessas igrejas caídas, unir-se com o remanescente fora dos templos. Mensagem final, a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Então, esta é a mensagem. Nós agradecemos por todos que ouviram esta mensagem de misericórdia. Que Deus seja louvado. Amém e amém. Amém.